Olá, gente. Hoje eu trago uma questão sobre discriminante, tá? Da equação de segundo grau. Então, a gente tem aqui uma questão, para quem está acompanhando pela lista, a questão 7. Calcule o discriminante das equações de segundo grau abaixo, né? Então, a gente tem a letra A, B e C. O que a gente precisa observar? Primeiro, para a gente relembrar que o discriminante a gente está falando de delta, né? Então, aqui eu quero, primeira informação que eu preciso saber é quem são os coeficientes. Aqui eu vou ter A igual a. Quem é A na equação da letra A? É 13, é o valor que está multiplicando o x ao quadrado. B, a gente vê aqui quem é B, igual a 15, né? O valor que está multiplicando o x. E C, aqui não tem, é zero. Qual é a relação que a gente tem para essa equaçãozinha, né? A gente tem que discriminante é igual a delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo aqui, a gente vai ter delta igual a b ao quadrado, então 15 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é zero. Então, delta ao quadrado, 15 ao quadrado é 225. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 0, 0. Então, aqui na letra A, a gente já tem que delta é igual a 225. Deixa eu só ajeitar aqui, que ficou feio. Ficou um pouquinho troncho. A gente já tem aqui na letra A, delta. Vou botar aqui um pouquinho maior. 225. Aqui a gente tem a letra B. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o passo a passo é o mesmo, tá? Então, aqui na letra B eu tenho x ao quadrado menos x mais 5. Então, o que é que a gente precisa saber? Quem são os coeficientes aqui da letra B? Então, eu vou fazer assim. Aí eu vou ter A igual a 1, B igual a menos 1 e C é igual a 5. Quem é a fórmula? Mesma fórmula, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a quem? B ao quadrado agora é menos 1, que eu vou colocar entre parênteses. Menos 4 vezes a é 1 e c é 5. Delta vai ser igual a, então acompanhando aí, menos 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a menos 19, né? Vai ter aqui delta é igual a menos 19. E vamos para a letra C. Mesma coisa. Quem é A? Ficou feio aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Quem é A? A gente vai ter A igual a 3. B igual a 2. E C igual a menos 1. Então, a gente vai ter delta igual a B ao quadrado, mesma forma, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a quem? 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, e C, que é menos 1. Toda vez que o coeficiente for negativo, a gente coloca entre parênteses, para a gente não se confundir, tá, gente? Então, só fica aí essa dica, para a gente entender melhor. E aí, agora a gente tem o seguinte, que delta vai ser igual a 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Aí eu sempre faço o joguinho de sinal, tá bom? Outra informação que é importante a gente observar. Então, aqui, ó, menos com menos, mais. Aqui vai ficar mais. 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 16. A gente vai ter aqui delta igual, deixa eu botar esse delta,
a 16. Então, aqui na questão 7, a gente calculou, né, os coeficientes. É importante a gente lembrar que os coeficientes estão relacionados a aqui a equação de segundo grau, ao valor de x, né? No caso, aos valores que estão multiplicando o x, então aqui eu vou ter, ó, aqui eu vou ter o x ao quadrado, então é o c. Aqui eu vou ter o valor que está multiplicando, a gente tem aqui, né? Que a equação de segundo grau ela é dada por a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a gente tem o coeficiente a que está multiplicando x ao quadrado, o coeficiente b que está multiplicando x, e o c que é o termo independente, que está sozinho aqui, tá? Algumas dúvidas? Coloquem nos comentários, mandem no WhatsApp, certo? A questão 7 resolvida. Então, vamos para mais uma sequência de questões de equação de segundo grau. Dessa vez, a gente está trabalhando a questão 11, a 12 e a 13, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte, a questão 11 diz o seguinte: a equação x ao quadrado mais 3x igual a zero, a gente tem que marcar a alternativa correta. Letra A, não tem raízes reais. Letra B, tem uma raiz nula e outra negativa. Tem uma raiz nula e outra positiva. Tem duas raízes reais simétricas. A gente percebe o seguinte, que nessa equaçãozinha aqui, segundo grau, a gente vai ter A igual a 1, B igual a 3 e C igual a zero. Essa equação ela é incompleta. Toda vez que eu tiver uma equação incompleta, eu não necessariamente preciso resolvê-la por delta e Bhaskara, tá? Utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara. Nesse caso, a gente pode ver o seguinte, quando tem C igual a zero, eu vou ter aqui x ao quadrado mais 3x igual a zero, eu percebo que eu vou ter um termo comum aqui no x ao quadrado, e eu vou ter um termo que também está no 3x, que é o próprio x. Então, eu coloco x em evidência. X em evidência aqui eu vou ter x mais 3 igual a zero. Toda vez que eu tenho um produto igual a zero, então x igual a zero, ou x mais 3 igual a zero. Então, aqui eu vou ter que x mais 3 é igual a zero, então x é igual a menos 3. Então, a solução aqui da questão 11 vai ser, tem uma raiz nula, né, e a outra solução vai ser negativa. Então, aqui é a letra B, tá? A questão 12, eu só dividir aqui, para a gente saber. A questão 12, ele pede a fórmula, as raízes da equação 3x ao quadrado mais 15x. Mesma coisa que a questão 11, né? É uma questão incompleta, certo? Onde eu vou ter aqui que A é igual a 3, B é igual a 15 e C é igual a zero. Então, eu vou ter que, como eu tenho aqui, ó, C igual a zero, e eu tenho em evidência o x, tá certo? Então, eu vou ter aqui que x vezes 3x, colocando x em evidência, mais 15, tá? É igual a zero. Então, eu vou ter que x é igual a zero, ou 3x mais 15 é igual a zero. Então, aqui eu vou ter que 3x é igual a menos 15, e x vai ser igual a menos 15 dividido por 3. Então, colocando aqui em cima para a gente entender melhor, x vai ser igual a menos 5. Então, eu vou ter como solução 0 e menos 5. Qual a alternativa? Letra B. A questão 13. Paulo está fazendo uma pesquisa. Preciso de uma equação cujas raízes sejam 5 e menos 3.
Das equações abaixo, qual delas atende a questão de Paulo? Para a gente saber qual é a equação, a gente precisa encontrar os coeficientes. Nessa questão aqui, a gente vai utilizar a relação de Girard. O que é que diz a relação de Girard? Que se eu tiver aqui a soma, deixa eu colocar isso aqui embaixo. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu vou ter, então, x', né? Primeira raiz. Vou apagar, foi errado. Então, eu vou ter aqui x' mais x duas linhas igual a... No caso, a soma vai ser igual a menos b sobre a. E o produto das raízes vai ser igual a quem? A C sobre A. Ele só me diz aqui quem são as raízes. Ele não me diz quem é A, quem é B e quem é C, que é justamente o que a gente está precisando para resolver a questão, né? Então, resolvendo isso aqui, vou só puxar essa chavezinha para a gente entender. Quem são as somas das raízes? Acho que não fica tão interessante, né? Essa chavezinha aqui. Deixa eu apagar. Quem são as somas das raízes? Vai ser 5, né? Vou botar aqui uma setinha. 5 mais o menos 3. Isso é igual a menos B sobre A. E aqui eu vou ter o quê? O produto, que é 5 vezes menos 3, vai ser igual a C sobre A. Então, aqui eu vou ter o seguinte, que 5 menos 3, né? Porque mais com menos é menos. 5 menos 3, a gente vai ter 2. 2 é igual a menos B sobre A. Então, a gente vai ter aqui que o B vai ser igual a menos 2 vezes A, certo? E aqui a gente tem o seguinte, que 5 vezes menos 3, 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Então, menos 15 é igual a C sobre A. Logo, a gente tem que C é igual a menos 15 sobre A. Eu não sei quem é A, certo? Mas vamos ver as possibilidades da equação aqui, né? Eu posso achar o valor de A igualando essas duas equações aqui, mas não importa, a gente já consegue identificar qual é o valor de A. Por quê? Todas as alternativas aqui, ela me vem com A igual a 1. Então, se A é igual a 1, eu vou ter aqui que B, desculpa aqui, B vai ser igual a menos 2 e que C vai ser igual a menos 15, certo, gente? Então, a minha equaçãozinha vai ser aqui, x ao quadrado menos x ao quadrado menos 2x e menos 15, tá? Vou só trocar aqui uma cor, é melhor para a gente visualizar aqui, né? Vou colocar aqui uma setinha, aqui uma setinha, aqui uma setinha para a gente entender melhor. Aqui uma setinha. Então, só resolução, tá? Questão 11, a gente viu que é o cálculo referente às raízes, tá? Se ele só dissesse aqui que a raiz é positiva ou negativa, ou não tem raízes, a gente só calcularia delta. Seria preciso. Só que aqui eu tenho alternativas que ele está pedindo coisas específicas da raiz. Então, eu preciso saber qual é a raiz para dizer se ela é positiva ou negativa, tá certo? Então, ele não está falando referente à quantidade de raiz ou quais são, se tem raiz ou se não tem raiz. A questão 12 é muito parecida com a 11, só que aqui realmente ele pede quais são as raízes, né? Deixa eu só marcar aqui.
Tá bem bagunçadinho esse quadro, né? E aqui a questão 13 também, ele pede para montar a equação, tá certo? Então, fica aí a resolução dessas 3 questões, e mais 3 questões da lista. E aí, gente, vamos a mais uma questão 15 da lista, e ela diz o seguinte: a área de um tapete retangular, cujo comprimento tem 3 metros a mais que a largura 10 metros quadrados. Preste atenção na questão. Ele dá aqui uma figura, né? A gente tem como suporte uma figura que ela tem largura e comprimento, é um retângulo. Ele disse que o comprimento é 3 metros a mais que a largura. Então, eu chamei aqui minha largura de x e o comprimento vai ser x mais 3. E ele dá a área desse tapete. Ele quer saber quanto é que mede a largura. Observe que na figura que tem aqui como suporte, a largura vai ser x. Então, a gente vai para a resolução da questão. Como ele me deu a área do retângulo, que é 10 metros quadrados, a gente vai calcular primeiro a área do retângulo. Quem é a área do retângulo? É o comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura, né? Como a gente conhece. Então, vai ser dado por x mais 3, certo? Vezes x. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui é a área. Essa área é igual a 10, tá? Então, eu vou ter aqui que vou multiplicar, né? X vezes o x e esse x aqui vezes o 3. Então, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 3, 3x. Isso é igual a 10. Perceba que agora eu tenho uma equação do segundo grau, né? X ao quadrado mais 3x igual a 10. Então, eu vou passar esse 10 para o outro lado para ficar melhor para a gente visualizar essa equação do segundo grau. Eu vou ter aqui x ao quadrado mais 3x. Estou colocando 10 para o lado de lá, passa negativo, é igual a zero. Então, aqui eu vou ter essa formulazinha, gente. Aí, ó, eu observo que agora eu tenho a equação x ao quadrado, tá? Eu vou ter aqui essa equação x ao quadrado mais 3x menos 10. Então, eu vou ter que primeiro identificar quem é A, quem é B e quem é C. Então, eu vou ter aqui que A vai ser igual a 1, B é igual a 3 e C é igual a menos 10. Professora, de onde vem isso? A gente sabe que a equação de segundo grau é dada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o valor que está multiplicando o meu A é, no caso, multiplicando x ao quadrado é o meu A, o valor que está multiplicando o meu x é o B, e o valor em termo independente, ou seja, não está multiplicando ninguém, está sozinho ali, ele é o meu C, tá certo? Então, aqui eu quero saber qual é o valor de x. Lembrem-se o seguinte, se eu estou falando da medida, né? Estou dando aqui que é a área, que é o comprimento, que é a largura. Então, eu estou quantificando essa medida que vai ser sempre um valor positivo, tá bom? Não sei qual vai ser o valor das raízes, mas a gente tem que ter em mente que, após a solução, eu volto para a questão para saber o que ele está me perguntando, tá? Então, aqui eu vou calcular o delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Colocando a fórmula, substituindo, né? B é 3, então 3 ao quadrado menos 4 vezes A é 1, e C é menos 10. Olha de novo. Apareceu o valor negativo, eu coloco entre parênteses para eu não me confundir. Então, delta vai ser igual. 3 ao quadrado é 9, ó. Menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Menos com menos, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 10, 40. Então, delta é igual a 49. Calculamos o valor de delta. Agora, a gente vai calcular um outro valorzinho, né? Que faz parte da fórmula resolutiva de Bhaskara, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui.
esse valor, vou trocar de... Aqui vou usar um x. Então, a gente sabe o seguinte, que a fórmula resolutiva, eu vou colocar aqui para a gente entender, vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. E aí eu vou ter x' e vamos ter x duas linhas. X' é menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, e x duas linhas vai ser igual a quê? Menos b menos raiz de delta, deixa eu colocar aqui, sobre 2 vezes a. Então, substituindo os valores que a gente tem, tá? Vou só frisar aqui para a gente entender melhor. A gente vai ter o seguinte, que Bhaskara, né, vai ter menos b. Quem é b? B é positivo, então menos 3, mais ou menos raiz de 49, por valor de delta, 2 vezes a. A é 1. Então, x' vai ser igual a menos 3, mais raiz de 49. Que número que multiplicado por ele mesmo, que dá 49? Isso mesmo, 7. Dividido por 2. E aí eu vou ter x duas linhas igual. Vamos terminar aqui, né? Menos 3 mais 7. Gente, cuidado para não confundir. Ah, professora, tem um mais aqui, então 3 mais 7, 10. Você já coloca direto, né? Então, isso é só uma pegadinha, tá? Só a gente entender o seguinte, ó. Não precisa nem se ligar em jogo de sinal ainda. 7 menos 3, 4. Só inverter a ordem da operação. 4 dividido por 2, 2. E aqui eu vou ter menos 3 menos 7 dividido por 2. Menos 3 menos 7, agora sim, sinais iguais, né? Eu vou ter aqui menos 10 dividido por 2, que vai dar menos 5. Observe que as raízes dessa equação, a solução é x' igual a 2, né? Eu vou ter aqui x' igual a 2 e x duas linhas igual a menos 5. Como eu tinha falado, eu vou ter aqui um valor positivo, tá? E vou ter também um valor negativo, certo? Um valor positivo e um valor negativo. Então, ó, essa daqui é a solução, certo? Da equação. Só que para a questão ele pergunta a largura, né, em metros. A largura a gente já viu que é o valor de x, tá aqui, meu x. Então, x vai ser um x positivo, porque eu estou falando de comprimento, né? Então, a solução, eu não vou nem colocar isso aqui, deixa eu apagar aqui. Vou colocar assim, solução para essa questão vai ser x igual a, que é a largura, né, igual a 2, tá certo? Então, essa é a minha solução, tá? Então, preste atenção ao terminar a questão, preste atenção no enunciado, tá certo? Para não confundir. Então, essa daqui, ó, é a minha solução da questão, tá certo? A gente conseguiu resolver mais uma questão, a questão 15 da lista. Tá, gente? Bons estudos.